Fala pessoal, tudo bem? Caio Araújo aqui falando, analista responsável aí por fundos imobiliários aqui na Empíricos. Hoje eu vim falar um pouquinho de mercado, também dar algumas dicas para vocês, principalmente para os investidores iniciantes aí no mercado de fundos imobiliários. O que acontece? O mercado vem sofrendo bastante, né? A gente vê a cotação principalmente dos fundos de tijolo, aquele que investem em escritórios, shoppings, galpões logísticos, tem caído bastante esse ano, muito por conta dessa dinâmica macroeconômica do mercado. Não vou entrar muito em detalhes aqui, mas a verdade é que alguns investidores, principalmente outros players do mercado, têm olhado aí para compras, vamos dizer assim, dado que as cotações caíram muito, o preço médio abaixou bastante, e para o longo prazo pode fazer sentido aí um ativo de qualidade ou outro, você fazer uma carteira de fundos imobiliários hoje, por mais que o curto prazo seja bem turbulento. Além disso, a gente teve uma entrada muito grande de investidores nos últimos 2 anos, praticamente dobraram os investidores de fundos imobiliários. Hoje a gente tem mais de 1,5 milhão aí de cotistas e muitos deles são iniciantes, então eu queria trazer aqui algumas dicas para você que está começando agora e deseja investir. São 5 dicas no total. A primeira a gente vai começar pelo básico, né, que é a diversificação, o famoso último almoço grátis, né. É uma ideia, a diversificação é uma ideia bem assim, que gosta muito dessa parcela de diversificação na Empíricos. Está sempre nas nossas teses de investimento, visto que você tem uma diluição de risco muito importante e você consegue capturar eventuais, vamos dizer assim, gatilhos em setores separados, né? Para os fundos imobiliários é a mesma coisa, você consegue diluir seu risco do seu portfólio e ter uma relação risco-retorno, que a gente costuma dizer, bem mais favorável, né? Acho que tem um vídeo, inclusive, do Ray Dalio, que fala sobre o Holy Grail dos investimentos, né? Que explica bem essa teoria e acho que vale a pena você procurá-lo e a gente pode até deixar aqui na descrição o link, tá? E no geral, acho que os fundos imobiliários têm uma facilitação, vamos dizer assim, que é o custo baixo de compra, o preço baixo. Com R$100 você consegue comprar uma cota de fundo imobiliário na bolsa. Então ter aí pelo menos uns 5 fundos de setores diferentes, segmentos diferentes, acho que é super válido e deve ser assim uma das coisas que você tem que colocar na cabeça para investir em fundo imobiliário, tá? A gente viu esse ano, por exemplo, os fundos de tijolos, como eu falei, não foram tão bem, mas os fundos de papel, aqueles que são de crédito imobiliário, têm performado relativamente bem em relação à indústria, né? Então, acho que essa é uma vantagem necessária que você tem como investidor de atuar, vamos dizer assim, né? A segunda dica é para você buscar informações sobre o tema. Óbvio, isso é bastante genérico, mas a ideia aqui é entender o que você está investindo e verificar se está alinhado ao seu perfil. O que acontece? A gente muitas vezes vê muitos investidores observando só para o potencial de retorno, não olhando muito para as características dos ativos e imóveis. O mercado imobiliário em geral, ele é bem cíclico, né? O mercado físico, assim, fora dos fundos imobiliários, evidencia isso. E para fundo imobiliário não é diferente. Então você saber o momento certo de entrar ou talvez de fazer um aporte mais relevante, vamos dizer assim, nessa categoria, é bem importante e por isso você tem que estar antenado. E outra questão como eu falei, do perfil. O fundo imobiliário, ele tem tradicionalmente uma característica de renda importante, né? Dado que entrega mensalmente, a maioria deles entrega mensalmente proventos isentos de imposto de renda e os investidores buscam essa vantagem, vamos dizer assim, né? Só que nem sempre um fundo imobiliário segue esse perfil, né, de geração de renda gradual, resiliente. Às vezes a renda pode variar mês a mês, dependendo do quão quão arrojado é o fundo. Então, você saber exatamente qual é a proposta da gestora, entender se está alinhado ao que você precisa de renda recorrente, então você precisa talvez de um fundo imobiliário um pouco mais conservador, de maior qualidade ou não. Se você está mais disposto a tomar risco, aí você pode entrar num case que também envolva ganho de capital, a valorização da cota, mas talvez não tenha proventos tão regulares. É mais ou menos essa ideia que eu estou tentando passar nessa segunda dica. E bom, a gente tem a terceira dica, que é, como eu falei, os proventos são mensais, ou seja, no curtíssimo prazo, depois que você compra uma cota, você já recebe um provento, ou rendimento, como a gente costuma falar, né? São os dividendos das ações. Mas as teses de investimento devem ser de longo prazo, tá? Como a gente mencionou, o mercado imobiliário é cíclico e muitas vezes ele tem essa característica de longo prazo. Você tem que carregar o seu investimento, apostar nessa correção da inflação dos aluguéis, na própria valorização dos terrenos. Então essa é a ideia, você tem que pensar como se fosse um investimento de longo prazo, por mais que os proventos sejam recebidos aí logo de cara, entendeu? Muitos investidores novos, eles acabam olhando para comprar um fundo imobiliário, acabam olhando somente as distribuições de rendimento recentes, né?
Se o fundo pagou bastante R$ 1 por cota no último mês, 1% por cota por investimento no último mês, ele vai lá e compra, aí muitas vezes o fundo não tem uma performance tão legal, ou como eu falei, pode ter proventos irregulares, vamos dizer assim, e ele acaba se desapontando com o mercado e com o investimento que ele teve. O ideal é que você possa, ao menos, entender um pouco mais sobre a proposta do fundo, verificar o track record das gestoras, verificar em qual classe de ativo, qual segmento que o fundo se encontra, né, se é bom para esse momento ou não, verificar os custos, alguns indicadores aí tradicionais da indústria, como desconto em relação ao valor patrimonial, o próprio pagamento de dividendos no longo prazo também é bem importante, a transparência. Então, essas são algumas dicas aí nessa área de análise que você pode abordar aí antes de comprar o seu primeiro fundo imobiliário, né? A quarta é uma dica simples, mas também ela é muito importante, que é, se possível, reinvista os proventos nos próprios fundos imobiliários, nos seus próprios investimentos. O juro composto ele faz muita diferença no longo prazo, né? Quanto mais você aumentar a sua bola de neve, mais você vai receber lá na frente. E essa é a ideia. Óbvio, quem precisa do rendimento extra do fundo imobiliário para compor um custo, fazer alguma compra específica, tem um destino já certo, aí, óbvio, não tem porquê. Mas se você tem uma sobra no mês, não precisa daquele rendimento mensal, reinvista os seus dividendos, que com certeza lá na frente vão valer a pena, se é um ativo com bom potencial. E a quinta e última é que você procure acompanhar o que a gestão tem feito, o operacional dos fundos, na medida do possível. Muita gente acaba comprando um fundo imobiliário e deixando lá, sem saber mais ou menos como o gestor está atuando, como a gestora está atuando, como o administrador atua. E isso pode ser um problema, porque o fundo pode aumentar, por exemplo, a vacância dele de um nível muito rápido, caso o gestor esteja fazendo alguma bobeira, vamos dizer assim, ou o mercado seja mais difícil. A ideia é que você consiga acompanhar mensalmente, dado que a gente tem relatórios gerenciais mensais dos fundos imobiliários, dos principais, né, dos grandes fundos imobiliários, e essa é a ideia. É um nível de transparência do mercado que nenhum outro mercado tem, e acredito que seja uma grande vantagem, você conseguir saber como que está o operacional do fundo, por que ele pagou um rendimento maior, um rendimento menor nesse semestre ou nesse mês em si. Acho que essa é uma grande vantagem e ajuda bastante na análise dos investidores. É claro que se você quiser ter uma análise um pouco mais aprofundada, conhecer mais sobre o fundo antes de investir, aí é bom você contratar algo mais terceirizado, uma consultoria, uma casa de análise, algo do tipo, tal como a gente faz aqui no Renda Imobiliária, que é a série Núcleo de Fundos Imobiliários da Empíricos. A gente disponibiliza para os assinantes relatórios semanais, além de um canal no Telegram com informações diárias, carteira mensal com recomendações, tudo para dar suporte aos investidores de fundos imobiliários. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre a série, clica aqui embaixo que a gente vai te ajudar a todo esse passo a passo de iniciante e também acompanhamento do dia a dia dos fundos, ok? Bom, se você gostou do vídeo, dá um like, a subscrição no canal também é bem importante. E se tiver alguma sugestão para próximos vídeos aí de FIIs, estamos aqui à disposição, só comentar aqui embaixo. Um abraço e até a próxima.